Olá, meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Hoje nós queremos tratar sobre o profeta Eliseu, no momento em que Eliseu está saindo de Betel e alguns garotos aparecem lhe zombando, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Nós vamos tratar sobre esse assunto. Não saia, fique até o final do vídeo para você entender melhor o que nós queremos tratar aqui, se realmente eram crianças, como é o original, se Eliseu era realmente careca, calvo, como diz o texto. Vamos analisar isso, mas fique até o final para você. E não se esqueça de se inscrever no canal. Você que está chegando agora, chegando hoje, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações. Também deixe seu like, não se esqueça de curtir, comenta. Seus comentários também são muito bons, muito nos ajudam também na propagação do vídeo, ok? Então, deixa aí seu comentário e nos abençoe aí no vídeo, ok? Então vamos ao vídeo? Muito bem, então vamos ao texto bíblico, aonde nós vamos tratar neste momento, no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, e os versículos de número 23 a seguir, que diz assim a palavra de Deus. E ele subiu dali até Betel, e enquanto ele estava subindo pelo caminho, vieram, oriundas da cidade, algumas crianças, e zombaram dele e disseram-lhe: sobe, cabeça raspada, sobe tu, cabeça raspada. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. E do bosque vieram duas ursas e dilaceraram 42 crianças. Bom, a pergunta é: Deus estaria sendo tão injusto, tão cruel, a ponto de enviar duas ursas para matar 42 crianças? Essas crianças estavam apenas brincando com o profeta ou essas crianças estavam de fato zombando? A pergunta também seria: de fato seria crianças que estavam ali naquele momento amaldiçoando ou brincando ou zombando, melhor dizendo, com o profeta? Bom, para nós entendermos isso, nós precisamos entender um pouco do termo hebraico. E o termo hebraico é traduzido por algumas traduções por rapazinhos, que indicam pessoa de 12 a 30 anos. Indicam pessoas de 12 a 30 anos. Esse termo no hebraico é katan ou katani, que traz a ideia de rapazinhos. E se nós formos olhar para dentro do contexto, a palavra menino ou criança ali, ela vai trazer uma ideia no original, não de criança, de pequena, não, ali vai trazer uma ideia de ou pré-adolescente ou já rapazes formados, por isso que dá a expressão de 12 a 30 anos. Então, outro detalhe que nós precisamos entender: nem sempre quando nas escrituras usa a expressão menino, se está se tratando de fato de uma criança. Você lembra de José, por exemplo? José, por exemplo, no capítulo 37, versículo 30 do livro do Gênesis, ele é chamado de menino, mas a ideia ali é que José não é uma criança, não é um garotinho. José tem aproximadamente 17 anos de idade. Você lembra também de Isaac, quando ele é pedido em holocausto, em que ele é chamado também de menino? E alguns estudiosos dizem até que ele tem entre 25 e
37 anos. A maioria apoia 25 ou até 27 anos. 37 anos é muito pouco aceito. Então, ele era um menino ali, Isaac era um menino. Não era uma criança, mas o texto chama de menino. Então, nós precisamos entender isso. Ali no caso do profeta Eliseu, há uma semelhança. Não há crianças de 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, não. Ali já são rapazes que sabem muito bem o que estão fazendo naquele momento. Sabem muito bem com quem estão lidando e o que está acontecendo ali. Outro detalhe interessante é saber, Eliseu de fato era calvo? Eliseu de fato era um homem sem cabelos? Bom, nós precisamos entender um detalhe interessante dentro da Bíblia. Primeiro que calvície, primeiro que ser careca nos tempos bíblicos, dos tempos do Antigo Testamento, para um homem era uma questão de desonra. Já ter os seus cabelos, principalmente quando o cabelo começava a se tornar grisalho, em Provérbios capítulo 16, versículo 31, já trata de uma questão de honra. Então, homens sem cabelo, só duas possibilidades para um profeta aparecer sem cabelo. Ou ele era calvo, que de fato era muito difícil acontecer, e a calvície não era normal nos tempos bíblicos, ou por alguma ordem divina ele raspava a cabeça, como nós temos nos casos de alguns profetas que fizeram isso, que rasparam a cabeça e aí ficavam, mas era por um curto prazo de tempo, o que não é o caso do profeta Eliseu, porque recentemente ele está assumindo o ministério profético. Há alguém que até se atreva a dizer que ele raspou a cabeça de uma certa forma em luto pela partida do profeta Elias, mas não há indicação nenhuma no texto de que ele raspou a cabeça em luto pelo profeta Elias. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, é a expressão calvo, que não significa, nesse termo aqui, falta de cabelo na cabeça. A expressão calvo aqui, ela traz a ideia de um companheiro inútil, ou um homem de Belial. Ou seja, percebam que é uma afronta ao profeta e ao ministério do profeta. Bom, então nós já definimos aqui que não eram criancinhas que estavam ali. Também nós já definimos aqui que não era calvo. O profeta Eliseu não era calvo, não era careca, mas sim era uma expressão de zombaria ao profeta, chamando ele de um companheiro inútil. É o mesmo que dizer assim: cadê seu parceiro, companheiro inútil? Cadê? Você o abandonou? Mais ou menos por esse caminho aí. Por outro lado, nós temos também a expressão sobe calvo. Aqui nós temos também uma afronta ao profeta. Por que nós temos uma afronta ao profeta? Porque o que estava se propagando era que Elias havia sido subido, havia sido levado aos céus. E por causa disso, uns não creram, outros não aceitaram Eliseu como profeta, e começaram a zombar dele, dizendo: sobe também com teu Senhor, sobe também do mesmo jeito que Elias subiu, se é que Elias subiu, sobe também com ele, careca, homem inútil, homem de Belial. Era este o conceito que está acontecendo aqui. Outro detalhe: o ministério do profeta Eliseu está apenas começando. E nós estamos falando de um povo que está completamente distanciado de Deus, que é o povo de Israel, e aqui é o povo de Betel. Haja vista que Betel, a casa de Deus, aquele mesmo lugar em que Abraão esteve,
levantou um altar, o mesmo lugar em que Jacó esteve, ele levantou um altar a Deus e colocou o nome de Betel. Esta mesma cidade agora está corrompida pelo pecado. Então, se Eliseu ficasse calado mediante aquela afronta, mediante aquela humilhação contra ele e contra o seu ministério, provavelmente o seu ministério teria problemas, não teria credibilidades lá na frente. Então o que acontece aqui é uma defesa ao seu ministério e também uma garantia de que o povo passaria a respeitá-lo como tal, como profeta. Porque aqui tem um povo zombando dele, chamando ele de careca, não é porque ele não tinha cabelo, mas sim chamando ele de homem inútil, sobe, vai ao mesmo alcance, vai ao mesmo destino do seu amigo, do profeta Elias. E Eliseu precisava ser reconhecido e respeitado como Elias foi. Por isso, ele vai amaldiçoar, ok? Então, agora, um detalhe interessante a ser observado aqui, dentro de todo esse contexto, Eliseu amaldiçoou. Eu acredito que Eliseu não tinha em seu coração que viesse as ursas para matar aqueles meninos, mas Eliseu era conhecedor da lei e sabia que aquele povo estava em desobediência à lei, sabia que aquele povo estava andando fora dos conformes dos padrões bíblicos que a lei exigia a eles. Então ele vai os amaldiçoar, ou seja, colocando eles nas mãos de Deus, para que Deus puna segundo sua vontade. Só que Deus é injusto a ponto de matar essas pessoas, enviar 2 animais, dar a entender que eles estavam na mata, em algum lugar onde tinha mata, porque essas ursas saíram dali, né? Então, Deus seria tão injusto a ponto de enviar 2 animais ferozes e matar. E quando você vê o texto traz uma ideia de que nem todos morreram. O texto diz estraçalhados. Pode ser que alguns sobreviveram, mas que tiveram seus braços arrancados, que ficaram com sequelas. Mas o que eu quero mostrar para você é um texto que está em Levítico, capítulo de número 26. Levítico, capítulo de número 26, versículo 21 e 22, que diz assim, olha o que Deus fala para Israel, aqui ainda no deserto. Levíticos, capítulo 26, versículos 21 e 22, diz assim, e se andardes em oposição a mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais praga para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão o número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Olha, veja o que diz Deuteronômio, capítulo de número 32 e o verso de número 24. Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 24. Diz assim, eles se consumirão com fome e serão devorados com calor ardente e com amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes de animais, com veneno de serpente do pó. Ora, Deus havia dado a lei para o povo, e a lei era o seguinte, eu prometo abençoar vocês se vocês me obedecerem. Se vocês desobedecerem os meus mandamentos, desobedecerem a minha lei, eu vou punir vocês. E aqui está uma das coisas que Deus usa para punir. O texto diz, de Levítico, capítulo 26, que Deus haveria de punir Israel, caso Israel andasse desobediente com animais selvagens. Então o que nós temos aqui é
Deus punindo um povo ou uns jovens por estarem desobedientes à lei, Deus punindo esses jovens por estarem perseguindo o homem de Deus, levantando contra ele coisas que de fato não é, porque ele é um homem de Deus, ele não é um homem de Belial, né? Levantando-se contra ele, e ao mesmo tempo Deus garantindo o futuro do ministério profético de Eliseu, para que o povo, a partir desse evento, viesse a acreditar no seu ministério, viesse a dar credibilidade. Se Eliseu parte dali e nada acontece, provavelmente o ministério de Eliseu estaria candidato ao fracasso, estaria fadado ao fracasso. Por isso, Deus faz essas coisas, porque Deus precisava de Eliseu para grandes obras, e o povo precisaria ouvir e acreditar nas palavras de Eliseu. Então, resumindo, Eliseu não era careca, não eram criancinhas que estavam ali, e sim já eram jovens, bem crescidinhos, sabiam muito bem o que estavam fazendo, né? E a expressão sobe calvo traz a ideia de uma zombaria, porque Elias também subiu. Ao mesmo tempo que é um desrespeito ao ministério de Elias, é um desrespeito ao início do ministério do profeta Eliseu. Amém? Esse foi mais um Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Se você ficou até aqui, é porque você gostou de ouvir. Então não se esqueça, curte, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se inscreva e ative as notificações para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você está por dentro, viu? Abençoe esse canal e Deus vai também com certeza te abençoar. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.